Fala pessoal, boa noite. Boa noite, sejam muito Bom, bem-vindos! bem-vindo a essa live com esse casal sensacional que começaram do zero e hoje vive totalmente do digital, 100% da internet. E antes de começar a entrevista, nós temos um convite muito especial para te fazer. As inscrições do Método Ninjas da Gringa 2.0 estão abertas e com oferta de lançamento. Hoje você tem 60% de desconto para entrar no Método Ninjas da Gringa e aprender também a construir a sua liberdade através do digital. Então, se você quer aprender com a gente, aproveita esse super desconto. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Então bora lá, chamar aqui o casal, vamos junto. Fala pessoal, estamos aqui ao vivo. Hoje nós trouxemos um casal especial, um casal querido, o Douglas e a Paula, né, que começaram em 2020 ou 2021, vocês 21, né? começaram? A gente começou com a 2021. gente lá, 2021 com a gente, né? Lembro que no começo eles começaram totalmente do zero, né? A gente até, depois a gente pode falar aqui mais sobre isso. Eles começaram, talvez, eu não sei, só com a mentoria nossa, mas é um casal que a gente admira muito. Hoje, enfim, não vou falar quanto eles já faturaram, mas é um casal que já vai tendo muitos resultados, com muita constância. E, primeiramente, pô, casal, que satisfação trazer vocês aqui para o nosso canal, para o nosso vídeo. E, primeiramente, um prazer, tá? E apresenta aí pro pessoal quem é o Douglas, quem é a Paula. É uma honra estar aqui, tá? Contando um pouco da nossa história para vocês. Na verdade, vocês acompanham a gente desde o nosso começo mesmo. Foram nossos primeiros mentores, literalmente, assim. E a gente sempre se conectou muito com vocês. Não só pelo fato de ser casal também, mas pela transparência, né? A gente sempre está conversando e eu sempre falo, nossa, o casal para mim é muito transparente, é muito verdadeiro. Tem essa questão genuína também que a gente gosta bastante. E a gente sempre se conectou com vocês. Então, parando pra pensar 2021, cara, já tem um tempo. Só que teve altos e baixos, né? No começo, assim, a gente postergou bastante. E, cara, 2021 faz bastante tempo. Mas enfim, a gente começou na CLT, tá? Eu sou o Douglas Eu sou a Paula. E e a gente vocês, trabalhava. Pode moram falar. onde? Agora a gente tá morando na Praia Grande, São Paulo. Ah, eu vi lá que vocês mudaram, hein? A gente mudou. Recentemente, tem um mês só. Fez um mês agora que a gente se mudou. E antes Vim pra do São Paulo. começo, né? Trazendo um pouquinho da história de vocês, o que vocês faziam antes? Até para conhecer mais vocês, a gente não sabe muito bem. O que o Douglas fazia antes do digital? Olha, antes eu trabalhava como empréstimo consignado, na CLT. Trabalhei nessa empresa por 10 anos e lá eu conheci a Paula. Eram setores diferentes, mas era o mesmo ramo, né? A gente ofertava, cuidava do andamento assim de empréstimo consignado para alguns bancos aí, era uma empresa terceirizada. Então eu comecei lá com 18, 19 anos mais ou menos, fiquei 10 anos naquela empresa. Lá eu conheci a Paula, a gente começou a namorar, construímos família e tudo mais. E assim, antes dessa empresa eu também trabalhei em outra, assim, mas contando de lá pra cá, porque foi onde eu fiquei mais tempo também, foi onde eu conheci a Paula, a gente sempre teve essa vontade de deixar a CLT e viver por a gente mesmo, sabe? Empreender, só que a gente não tinha noção de por onde começar. Mas tinha aquela semente plantada, só que a gente não sabia por onde mesmo. E a gente só ia deixando levar o tempo, sabe? O tempo ia levando, a gente trabalhava, tinha o desejo, mas não tinha informações, né? A gente não sabia como, né? Hoje tá muito mais fácil, assim, eu acho que hoje a galera que quer ganhar dinheiro na internet pesquisa ali, tem muitas informações, Mais mas fácil. em 2020, 2021 não tinha, né? Antes disso não tinha tanta informação, então tá um pouco mais fácil. E aí a Paula que trouxe essa ideia para gente, né, de começar no mercado digital, e ela começou a pesquisar e trouxe isso pra gente. Então eu sou muito grato a ela, inclusive, porque ela começou a pesquisar muito e trouxe essa ideia, e acho que você pode falar um pouquinho de Aqui, como foi. Que legal, né? E aqui pensar também, que né? aqui também foi assim, a gente Também. também É Que outra legal. bola. LT foi eu que A comecei a Xará. pesquisar, a gente também estava nessa mesma situação de vocês, né? Assim, buscando uma outra alternativa, né? Uma alternativa para mudar de vida e aí fomos buscar essa informação. Mas e você, Paula? Conta um pouquinho para a gente como é que foi o seu começo, como é que você encontrou o digital, né? Quais foram as buscas, o que que você fez? Então, eu também trabalhava nessa empresa, também por 10 anos. Eu era do setor administrativo. E eu fiquei nesse setor, assim, literalmente todo esse tempo. Eu nunca tive aumento de salário. Então, eu saí ganhando R$ 1.800 bruto. Nunca tive reconhecimento. Eu fiz faculdade, mesmo assim, eu não tive reconhecimento. E aí chegou um momento que o empreendedorismo começou, não sei, a crescer. Eu gostaria mesmo de ter algo meu,
mas eu não sabia o que fazer. Então, eu via as pessoas na empresa vendendo coisas, então fazendo renda extra com doces, bolo de pote, só que esse não era meu dom, então eu não podia fazer esse tipo de renda extra. Eu precisava algo que eu me encaixasse melhor. Então eu comecei a pesquisar como que eu poderia ganhar dinheiro pela internet, porque já era mais fácil, né? Então eu já mexia com a internet, então para mim era muito mais fácil. E o meu desejo maior não era exatamente sair da CLT, mas ter renda extra, porque eu sempre investi, eu sempre gostei dessa questão de finanças. E como o meu salário era muito baixo, eu queria investir muito mais, porque eu Aplicar, né? queria comprar minhas coisas, eu queria crescer meu patrimônio. Então, eu sempre pensei lá na frente, cara, com uns 45 anos, eu quero ter realmente um patrimônio legal para eu literalmente descansar. E aí, 2020, foi 2020, eu comecei a fazer essas pesquisas e aí eu caí no funil ali de blog, de Instagram. E a gente até comprou esse curso e acho que todo mundo já passou por esse curso, Os né? mais antigos, acho que sim. Muito famoso. Uma faculdade. É, Exato, nossa, eram muitas aulas. E eu e o Douglas, a gente tinha muita dificuldade de entender esse curso, muita dificuldade. A gente assistia as aulas todos os dias e a gente tinha pouquíssimo tempo para estudar, mas a gente estudava o pouco que a gente tinha. Então, trabalhava o dia inteiro, tinha a bebezinha, nossa filha tinha 1 ano na época, e a gente estudava. Mas sabe que não entender, a gente não conseguia entender. E mesmo assim, a gente aplicava um pouco, mas os resultados não vinham. E aí, em 2021, pesquisando, eu caí no Instagram de vocês. Não sei como que eu encontrei, mas É eu caí no sério? Acho que Instagram é de de vocês. casal, né? Eu acho que o Instagram entrega assim, é casal. Pode eu ser. acho que é. A gente Então, nem tinha nosso Instagram profissional ainda, cada um tinha o seu pessoal, e aí a Paula pesquisava e foi onde ela trouxe para mim também, que eu também comecei a seguir do pessoal, enfim. eu comecei eu achei, na verdade, né, o Instagram de vocês. Eu fiquei seguindo vocês por uns 2 meses. E eu via que vocês postavam coisas sobre tráfego pago, vendas na Hotmart. Eu fiquei pensando, mas aquele curso que eu fiz não ensinava isso, sabe? Ensinava blog, criar Instagram. E eu cheguei a criar Instagram, um Instagram de maquiagem, para vocês terem uma ideia. E eu fazia as coisas assim no Canva e nada dava certo. Postava 3, 4 vezes por dia, nada dava certo. E aí eu pedi até pro Douglas seguir vocês, isso, 2021, para ele acreditar que isso era possível. Porque assim, não é que ele não acreditava, mas como a gente não tinha resultado, é difícil você convencer uma pessoa de que, ó, eu saí desse curso aqui, não deu certo. Você quer que eu venha para outro curso? Não, e isso é real demais, né? É uma realidade assim para muitas pessoas, né? Muitos casais. Às vezes a esposa quer convencer o esposo, às vezes o marido quer convencer a esposa de que funciona. A gente recebe diariamente pessoas Diariamente. que falam: eu queria muito que meu Imagina. marido acreditasse, eu queria muito que a minha mulher acreditasse em mim. Até falou assim, ó, manda um áudio aqui pra ela para falar que é verdade mesmo. Porque Isso é real. às vezes a pessoa ela não faz, né, isso por mal, é porque ela não conhece o mercado ainda. Sim. E de fato, né, por vocês já terem começado num curso, tem aquela coisa de, eu comecei e não tive resultado, né? Então tem muitas pessoas que nesse momento travam, nesse momento param e não, não, já fiz um primeiro curso, não deu certo, isso aí não funciona não. E aí não levam adiante, né? E o bom, o legal, né, de toda a trajetória de sucesso é a continuação, é você ir lá e, não deu certo aqui, mas deixa eu ver um outro jeito aqui. Deixa eu ver se dessa forma eu me encaixo melhor, né? Então, conta aí como é que foi o demais, né? Aí Depois vocês que você conheceram a gente no encontrou Instagram, por nada, assim. De repente, o Instagram as- entregou. Foi pelo Instagram mesmo. E eu comecei ali a seguir vocês e eu via, tipo, eu via muita verdade, muita sinceridade nisso. E eu tenho esse feeling mesmo para reconhecer quem é verdadeiro. Tanto que, pô, tem 4 anos que a gente tem essa troca, né? E aí eu pedi pro Douglas seguir vocês. E aí, na época, a gente comprou um curso que vocês indicavam. E aí, começou. Vocês foram nossos primeiros mentores, foram as primeiras pessoas que ajudou a gente a realmente ingressar no marketing digital. Caraca, até eu lembrei aqui com o Douglas recentemente, ele mandou Ele uma me mensagem, a mostrou a gente foto. conversou. Eu mandei uma foto, eu pedi pro editor colocar aqui, olha a foto aqui. Caramba, quatro lá em anos, velho. 2021, E era um foi bem treinamento. difícil essa época, assim, porque nossa filha ela era bem pequenininha, a gente não tinha escritório, a gente chegou a trabalhar de home office na empresa, mas ainda assim não tínhamos escritório e a gente trabalhava no quarto dela, porque não tinha espaço em casa. Então a gente pegava a mesa da sala, colocava na cozinha para trabalhar. Nessa mentoria que a gente fez com vocês, a gente está no quarto da pequena e
Nossa, nossa internet era ruim, a gente tinha um Ah, eu computador lembro. só e era um computador muito Eu antigo, é lembro. muito antigo. Eu Travava umas falo 3 vezes hoje, essa live, essa era para mentoria. ser uma mentoria de 1 hora, se eu não me engano, e deu mais de 3 horas, porque o computador era lento, a internet era lenta, e vocês, assim, com uma paciência absurda, a gente morrendo de vergonha por tomar o tempo de vocês. Eu fiquei morrendo de vergonha, reclamei com o Douglas, eu tô morrendo de vergonha. A gente ficou com muita vergonha mesmo. Mas, Ah, mas assim, depois a daquela gente ficou tão feliz. mentoria. Começo também a gente dava mentoria, né, para um treinamento que a gente indicava. Então também a gente começou assim, né? Não começamos com o nosso treinamento hoje, então a gente começou Sim, sim. também. Quem comprasse, né, o treinamento que a gente indicação, a gente dava mentoria e eles foram um dos primeiros, né, que a gente começou com esse formato lá no começo, lá em 2021, 2020, mais ou menos. Aí eles entraram, né, através da nossa mentoria, então a gente ficou em umas 3 horas dessa mentoria e eu lembro Foi. que travava o computador, Isso né? era péssimo. E o legal de ver isso tudo hoje, né, é que a gente vê a evolução, né, o crescimento. Para você ver que não precisa também do melhor computador, da melhor ferramenta, do melhor Exatamente. Precisa de É força o de que você vontade, né? Tem que ter força de notebook. vontade. Isso. Eu acho que o principal ponto para quem quer vencer na vida, quem quer ter resultado, não é ter a melhor ferramenta. Não é. A gente não começou com a melhor ferramenta, vocês não começaram com a melhor ferramenta. Eu acho que ninguém começou com o melhor de tudo, né? Às vezes as pessoas que colocam uma objeção muito grande, tipo, É. ah, eu não tenho o melhor computador, meu computador trava. Mas e aí, tudo bem seu computador travar? O importante é você fazer o seu melhor, mesmo que o seu computador trave. Né? O casal é um exemplo disso, de perseverança mesmo, né? De, ah, meu computador travava, mas eu não tô nem aí, eu vou fazer dar certo. E hoje vocês vivem uma vida completamente diferente, né? Com muito mais liberdade, com, enfim, com grandes resultados que a gente vai falar mais na frente. Mas é sobre isso, tá, gente? É sobre você, mesmo não tendo a melhor ferramenta agora, ou não tendo ferramentas agora, você buscar fazer o seu melhor mesmo, com aquilo que você tem. E sobre mais dificuldades? Foram essas dificuldades, né, do computador? Teve mais, assim, do entendimento do mercado de afiliados, ferramental do Google? Quais foram, assim, as dificuldades que vocês encontraram nesse mercado de afiliados? Aí eu lembro que lá no começo a gente não entendia, a gente estudava, mas a gente realmente tinha essa dificuldade de entender. Eu lembro que às vezes eu até falo aqui pro Douglas, o pessoal reclama muito sobre hospedagem. Ah, eu não sei criar pré-sale, eu não sei. Hoje tá tão fácil, né? Hoje, um Sim, plugin de estrutura, né? 2 cliques você cria. Mas na época, eu assistia 30 vezes cada aula. Porque eu não Vai entender, né? entendia. Eu não entendia, eu não sabia o que que era Elementor, o que que era HostGator, eu não sabia o que que era isso. Então, no começo a gente tinha muita dificuldade, a gente subia as campanhas e era uma bagunça. É, topo, meio e fundo de funil no Era tudo a mesmo mesma grupo de coisa. anúncio, um monte de palavras, tudo errado. Era Mas eu tudo lembro que errado, era bem vocês tinham muita bagunçado. força de vontade. Eu lembro que A acho que gente tinha. vocês tinham. A Paula até gosta de escrever muito, e eu acho Eu que eu lembro escrevo que você muito também. escrevia nessa mentoria para não Esses dias a gente perder. encontrou um caderno, né? Era um A gente caderno grande encontrou. e um bloquinho pequenininho com Que vários top. produtos garimpados, valor de Olha aí. CPC, volume de A gente busca. anotava no papel mesmo. Também fazia isso. Anotava tudo num papel, porque eu sempre gostei de escrever. Se eu colocar no bloco de nota, para mim não Eu também. funciona. Não funciona até hoje. Tem que Não dá. Eu escrever. perco no computador. Eu prefiro a minha agenda ali para eu Eu poder também. anotar no dia. Tá tudo certo. Mas era, Mas era exatamente isso, assim, a gente teve muita dificuldade, mas a gente sempre teve força de vontade. A gente errava muito, quebrava a cabeça, mas esses 4 anos, em nenhum momento a gente falou assim, agora a gente vai desistir, não tá entrando dinheiro no nosso bolso, a gente vai desistir. Nunca, isso nunca passou pela nossa Mas eu cabeça. acho que a maior dificuldade também foi a questão de conciliar a CLT junto com o digital. Ah, Porque boa assim, também. é verdade. Vocês começaram no digital quando ainda eram CLT. E isso, com a uma gente bebê de queria. 1 ano. Isso, a Como gente é que queria uma vocês. renda extra, né? No começo foi para ser uma renda extra, a gente não tinha pretensão naquele momento de deixar a CLT, a gente queria ganhar, tipo, 400, R$ 500 a mais para complementar a nossa renda. A Paula queria ali investir, eu queria, sei lá, comprar coisa, queria investir também, mas queria, sei lá, ter uma renda para complementar, porque nosso salário sempre foi baixo na CLT. Então, conciliar o digital, tipo assim, a nossa mentoria, eu falei aqui que foram umas 3 horas. Então, foram 3 horas para subir uma campanha. Só que antes disso, tem a escolha de produto, depois disso, tem análise de campanha. Como que você concilia um dia inteiro de trabalho, depois você tem que se dedicar mais tempo no digital? Um Então, computador com ruim. computador ruim, internet ruim, filho pequeno.
Então, juntando tudo isso, eu acho que para mim, essa foi a maior dificuldade. É lidar com a CLT, que às vezes eu tinha que fazer hora extra, porque a hora extra me ajudava a complementar a renda, porque eu recebia um pouco a mais ali com a hora extra. Fazendo hora extra não tinha tempo pro digital, mas eu queria conciliar, e tinha filha pequena, as coisas de casa, né? Sempre a gente junto ali tendo que fazer tudo dentro de casa. Então, acho que a maior dificuldade foi essa, e eu acho que por isso a gente, eu falo demorou para ter resultados efetivos assim, mas não é que demorou, é que no digital as coisas acontecem muito rápido, né? É, a gente está Mas acostumado, assim, né, com o digital é, voar. é Mas verdade. como foi, no caso, vocês trabalhavam horário comercial e à noite um conciliava, ficava com a bebê, o outro estudava? Conta um pouquinho de como é que foi realmente esse processo de vocês, da CLT com o digital até vocês saírem da CLT. A gente ou acordava mais cedo para estudar uma horinha antes de começar o expediente do trabalho, ou ficava um pouquinho, uma hora um pouquinho mais tarde estudando. A minha mãe ficava com a Alice, né? Na época que a gente morava perto. Então, se a gente acordava mais cedo, a Alice ficava dormindo e a gente estudava um pouquinho. Aí ela acordava, a gente fazia as coisas, cuidava dela e trabalhava. Ou dava 6 horas que acabava o nosso expediente, a gente falava para minha mãe ficar com ela só mais um pouquinho, para a gente estudar pelo menos até umas 7 horas. Era o jeito, assim, não tinha que fazer. Era uma hora por dia no máximo que a gente conseguia se dedicar, mas era o jeito que a gente arrumou para fazer, né? Não importa se é uma hora, se é 30 minutos, em algum jeito a gente arrumou para estudar. Aí O depois importante disso é eu ela estar fazendo, voltei. né, todos os dias um pouquinho, o seu melhor. Todo dia era bem pouquinho, mas a Pouquinho gente por fazia. pouquinho, vai somando, daqui a pouco vira um pocão, né? Vem os Isso, A resultados. constância, né? A É, importância, né? De você fazer um pouco constância, cada Exato, uma, mas exatamente não isso. desistir. exato. E a gente ficou nesse processo, ó, 2021 inteiro. 2022 Eu inteiro. voltei a presencial, né? Eu voltei a trabalhar presencial. E aí eu não tinha mais esse tempo, porque aí eu tinha que sair de casa mais cedo. A gente morava muito longe da empresa. Era um total de 4 horas, né? 2 horas para ir, 2 horas para vir. Isso no transporte. Então, esse tempo que eu tinha mais cedo para estudar, eu não tinha mais. À noite também não, que eu já chegava em casa umas 8 horas da noite, mais ou menos. Então, era tomar banho, jantar, ficar com a bebê e dormir. Não tinha nem cabeça para estudar, para colocar em prática. Então, eu já não tinha mais o tempo, mas eu já tinha o interesse e a vontade, porque naquele momento que eu voltei a trabalhar presencial, eu já tinha conhecido um pouco mais do digital, já estava acompanhando vocês, eu vi a liberdade que vocês tinham, que falavam, na época era só vocês mesmo, A gente tinham já fez pouquíssimos algumas mentores, vezes. e a gente começou a fazer algumas vendas, e aí eu queria, ali já despertou aquela vontade de viver do digital, de ver pessoas que fizeram mentorias com a gente, vocês, de ver pessoas que tinham resultados, e a gente ainda estava ali, né, patinando, e eu frustrado porque eu queria estudar, queria colocar em prática, mas eu tava ali no trem, eu tava voltando para casa, eu tava o dia inteiro na CLT, longe de casa, longe da família. E essa parte assim foi bem difícil. Quando eu voltei para CLT assim voltei presencial no caso, para conciliar foi muito mais complicado. a E rotina, aí né? e aí eu, tipo assim, caiu umas vendas, eu tava na CLT e eu falava, caramba, se eu tivesse me dedicando esse tempo na minha casa, eu ia vender muito mais, né? Era 8 horas de trabalho, 7 horas de trabalho, não Oito sei. horas de trabalho. 8 horas, mas 4 horas de transporte, eu falava, caramba, eu me dedico pra caramba na CLT. Se eu pegar todo o meu esforço e colocar no digital, eu vou conseguir vender muito mais. E aí a gente começou a se organizar financeiramente para deixar a CLT. Foi aí que a gente começou a montar uma reserva de emergência, Isso foi que tanto eu ano? quanto a Paula. 2022. 22, começo de 2022. Isso, aí a gente começou a guardar uma graninha, entrava à venda, a gente reinvestia, pegava ali da CLT, investia uma grana também. Então, todos os meses a gente foi investindo para montar uma reserva de emergência. Então, a gente deixou um dinheiro guardado ali para, se caso desse errado, a gente tivesse como sobreviver, né? Pelo menos uns 6 meses de reserva ali cada um a gente tinha. E aí a gente continuou Inteligente, né, vendendo da parte de legal. vocês, muito inteligente, né? Muitas pessoas perguntam, como é que eu faço para sair da CLT? Eu já saio agora, eu peço demissão. No caso do Douglas e da Paula, eles guardaram o dinheiro, né, de 6 meses para poder conseguir sair da CLT e ficar tranquilo ali durante 6 meses. No nosso caso, a gente não tinha também muitos resultados ainda quando o Roger saiu. Na verdade, você foi Exonerado. exonerado, ele foi exonerado e só tava eu na CLT na época. E aí eu falei, a gente começou da mesma forma, assim, vendo as vendas acontecendo e eu, caramba, tá acontecendo venda e eu tô aqui, eu não quero ficar aqui, eu preciso sair. E aí foi quando eu falei pra ele, eu falei, eu não aguento mais isso aqui, vamos sair. Só que a gente não tinha reserva nenhuma, sabe? E é muito inteligente da parte de vocês fazer isso, porque
dá uma certa segurança, né? Principalmente com uma criança, né? Com um bebezinho Sim. pequeno. Então, dá uma certa segurança para quem está na CLT, quer sair da CLT, quer viver do digital. Essa é uma forma inteligente de você começar. Vai conciliando os seus horários, né? E vai pegando ali uma parte do seu dinheiro, guardando, reinvestindo para você poder sair com tranquilidade, né? E poder ter tempo ali de fazer o digital dar certo e o dinheiro ainda manter vocês ali por um tempo, né? Tranquilamente. E depois da CLT, qual foi o tempo para migração para o digital? Quanto tempo vocês demoraram assim? Como é que foi para vocês? Não, é isso mesmo, é o digital. Quem foi o primeiro a sair, a primeira? O Douglas, ele começou a ficar doente, literalmente doente, e aí ele pediu as contas depois de 10 anos de empresa. Pode contar, Caramba. sabe? Eu já estava pegando ali o meu salário, mais ou menos, ali em comissões. Na época, o salário era R$ 3.000 bruto, e eu já fazia isso em vendas, líquido, sabe? E aí eu falava, caramba, eu preciso sair daqui, minha reserva já estava completamente assim, já estava ok, pelo menos os 6 meses que eu tinha estipulado. Novembro de 2022, aí eu tinha pedido para eles me mandar embora, sabe? Tudo mais, não me mandaram, eu falei, não, eu vou sair porque eu não tenho problema, não tinha, nunca tive problema de saúde, né? E de repente eu comecei a ter pressão alta na empresa, tinha que ir pro ambulatório, fazer controle de pressão. Cara, eu tinha 28 anos, 27 anos, 28, sei lá. E para passar por isso, eu já tava, assim, vendendo no digital, eu falei, quer saber, eu vou embora, eu não vou esperar mais nada. E aí eu pedi as contas, isso em novembro de 2022. E aí eu falei pra Paula, fica mais um pouquinho se você quiser, né? Talvez até março de 2023. Não sei, ela estava terminando de se programar também. E aí a gente sai os dois depois, em 2023 a gente começa o ano focado no digital. Ah, E Caramba. isso. um mês depois, assim, em novembro, eu pedi as contas. 30 dias depois, em dezembro, a Paulinha foi mandada embora. Lembrando, a gente trabalhava na mesma empresa. Então, assim, eu pedi as contas, logo eles mandaram ela. Eles sabiam que a gente era um casal, já tínhamos casado e tudo mais. E aí ela foi mandada embora. Então, nesse momento, assim, em dezembro de 2022, foi onde foi um alívio pra gente. Foi um alívio mesmo. Foi, parece que tirou um peso das nossas costas quando a gente se viu fora da CLT. E tem um negócio, né, que eu costumo pensar muito, e eu acho que vocês vão concordar comigo, que nada paga a nossa paz, né? Nada paga a nossa Verdade. paz. Eu sei bem, né, dessa história, dessa situação, porque eu também passei por uma situação muito parecida no finalzinho ali do meu período. Eu lembro de chegar muitas vezes em casa chorando, por conta do emocional mesmo, que estava meio abalado do trabalho, e eu sabia que aquilo não ia me trazer paz, né? E não tem chefe, não tem salário, não existe algo que compra a nossa paz, sabe? Então, às vezes a gente toma as decisões assim e pensa, caramba, será que foi a melhor decisão que eu tomei? Mas depois você para olhar e pensar friamente, né? Cara, é isso, era isso que eu precisava. O peso saiu das minhas costas, e esse peso aqui era porque eu estava vendendo a minha paz, né? E que bom que você saiu, e mesmo sem, né, sem receber os seus direitos, que seria, né, talvez seria uma bolada, mesmo sem receber os seus direitos, você saiu e ficou em paz, né? E esse aqui é o bom. E logo depois a Paula saiu, então deu tudo certo, assim, no quesito de vocês conseguirem se organizar, né? Até financeiramente também, eu acredito que com essa demissão, facilitou um pouco mais esse processo, Sim. né? E aí vocês puderam se dedicar 100%, né, ao digital. A gente literalmente tomou a decisão de viver digital. Não ia mais voltar para a CLT, não importa o que acontecesse, eu não ia voltar, o Douglas também não. E aí, em 2023, a gente realmente iniciou o ano focado em fazer o digital dar certo. E não deu nos Ó. primeiros meses, né? Ah, Porque como é que eu saí em foi aí? Já novembro, foi já não tendo foi. lucro depois de sair ou teve resultado Não, negativo? não Quanto foi tempo um vocês mar ficaram de aí? rosas. Não foi um mar de rosas. A gente achou que ia ser uma maravilha, porque, que nem eu falei, o tempo que eu me dedicava na CLT, eu ia me dedicar no digital. Foi o que eu fiz. Só que deu tudo errado, assim, eu não sei por quê. Eu acho que a nossa mentalidade, hoje eu sei, né, na verdade, a nossa mentalidade estava muito desalinhada. Então, a gente focava muito em vender, eu queria trabalhar o dia inteiro no digital. Opa, eu tinha tempo para isso, né? Eu poderia me dedicar das 9 da manhã às 10 da noite se eu quisesse. Eu fazia realmente isso. Eu ficava na frente do computador o dia inteiro. Só que a gente parou de vender, né? Eu Ah, fazia ali uns 3, 4 mil reais em vendas, de lucro, né? Isso lucro, não lembro quanto era faturado. Mas a gente colocava mais ou menos isso no bolso. E quando a gente deixou a CLT, começou a dar tudo errado. A gente ficou no negativo em dezembro, ficou no negativo em Perdeu as janeiro. contas.
Todas as nossas contas caíram. Eu lembro que a Paula chorava por conta suspensa na época, porque não tinha mais conta para anunciar, não tínhamos contingência, fomos estudar sobre isso. Começou a dar tudo errado, isso em dezembro, janeiro, fevereiro começou a melhorar um pouquinho, né? E aí em 2022. março foi onde começou a dar tudo certo. Março foi quando a gente conseguiu bater os primeiros R$ 10.000 em vendas como afiliado. E ali em diante foi onde a gente começou a virar o jogo, literalmente. Caramba, que Cara, história, né? Que história de perseverança, de superação. 3 meses praticamente no negativo, né? Ali sendo perseverante mesmo, essa é a palavra. Deu ruim, mas eu tô aqui, eu tô continuando, eu tô fazendo, porque eu sei que uma hora vai virar. Eu acho que é essa sacada, sabe, do resultado de quem tá no digital. Mesmo quando as coisas não estão indo tão bem, você saber que uma hora vai virar, e quando virar vai valer a pena demais, né? Então, eu Muito. imagino que na época devia ser desafiador para vocês dois, né? Os dois sem estar na CLT, sem ter aquela renda mensal ali entrando, mas ao mesmo tempo com aquela esperança de que aquilo ia dar certo, né? Porque vocês já tinham feito as primeiras vendas, vocês já sabiam que funcionava, então às vezes era só uma questão de alguns ajustes para as coisas funcionarem, né? Para melhorarem. e depois, aí foi maio, depois junho, julho, Deu. aí, Aí a gente entrou no Ninjas. aí A entrou no gente entrou Ninjas. em agosto ou setembro. Foi mais ou menos nessa época. E aí eu comecei a estudar. Eu não tinha tanta noção sobre lançamentos. Eu tinha noção sobre perpétuo. Mas lançamento eu não tinha tanta noção. Eu vi um pouco ali com coisas no YouTube. Mas aí eu comecei a estudar o treinamento. E eu lembro que em outubro eu fiz meu primeiro lançamento oculto. E quando Vocês eu entraram encontrei em esse oculto, setembro? Na foi segunda agosto turma? ou setembro, é. Eu acho que Foi foi. na segunda turma. Segunda turma. Mas quando eu encontrei esse lançamento oculto, eu falei, não é possível, é sério mesmo que eu encontrei esse lançamento. E ele deu muito bom. Acho que eu cheguei a falar para vocês. Eu devo ter mandado um depoimento lá no Telegram. A gente investiu 370 mais ou menos, e voltou 2.700, 2.800. Só que Caramba, aquilo para mim foi surreal, assim, porque eu falei, meu Deus, é R$ 300 para voltar mais de 2.700, vale muito a pena. Ainda Então, mais em assim, dólar, né? as comissões US$ 200, 300, é muito alto, né, gente? Isso era meu salário do mês, a CLT. Caramba. caramba, top demais. E vocês aplicaram também outra estratégia no treinamento, produtos perpétuos, Perpétuo, review? sim, a gente chegou a fazer perpétuo também. Review, eu confesso que eu fiz pouco, mas Hum. eu fiz. Eu já tenho, eu tenho um canal ali de review mascarado. Display Pra também? eu... Legal. Legal. Display eu sempre fiz, eu sempre gostei da estratégia de display e até hoje é a estratégia que eu mais faço para lançamento. Cara, Ah, É a que legal. para mim vale muito a pena pelo custo, é muito, muito barato. E porque não tem nenhum tipo de proibição, né? Então você pode colocar no canal do produtor, colocar no canal de nicho de outros produtores. Então, display é a que eu mais gosto de fazer se tratando de lançamento. Ah, legal. E aqui a gente se dividia, né? Assim, a Paula, ela sempre gostou muito dessa questão de lançamento. Eu amo a estratégia, mas assim, a gente começou a vender bem ali no Perpétuo. A gente vendia nas plataformas mais concorridas, assim, até 2024, mais ou menos. E a gente tinha resultados ali, né? Então, eu ficava mais com essa questão de análise, de subir campanha, de ficar analisando no Perpétuo, e a Paula ficava mais com a questão do lançamento. Então, ela sempre ficava já vi ela fazendo reuniões aqui com gerentes para conseguir afiliação falando espanhol. Ah, E que eu, assim, legal. né, eu fico assim na minha, né? Tipo, eu fico com as minhas campanhas ali. eu ia falar sobre isso, E. né? A divisão de que vocês. Então, você é parte mais igual aqui, então, né? Parecido, então. Ah, eu... Se Ah, tiver que fazer eu. reunião O espanhol, Douglas, eu então, faço. fica com a parte. Como é que é, então? Então, o Douglas fica com a Estratégica. parte estratégica do Google e a Paula seria de Isso. escolha de Isso. produtos, Eu falar Isso. faço com a os parte de gerentes, a garimpagem. limpagem. Se tiver que fazer entrevista com o gerente, eu faço. Essa questão de caixa da empresa também é comigo. O Douglas é a parte estratégica, Eu de fico indo análise. atrás das vendas mesmo, colocando dinheiro para dentro e tentando aumentar sempre mais o lucro. E a Paula vai organizando ali para trazer produtos, trazer ela que faz esses contatos, né? Manda e-mail, entra em contato, tudo, faz cadastro, tudo isso. Então, Caraca, assim, muito bem. eu me identifiquei porque eu sou melhor nessa questão, né? Então, nada melhor do que a gente potencializar os pontos fortes de cada Com um. E certeza. trabalhar em Então, casal, cara, imagina, na é mesma isso. direção, com o mesmo objetivo, cara, consegue ter resultados muito mais rápido, É. né? Então, com certeza, dividindo, né? Igual que vocês dividindo na mesma Sim. direção, cada um fazendo uma coisa, enquanto um tá fazendo uma coisa, o outro tá fazendo outra coisa.
né? E Acelera é top. muito. Acelera, né? Acelera. E é justamente, né? Eu acho que esse é o legal. Quando você trabalha junto, os dois botam ali o ponto forte de cada um. Meu ponto forte é estratégico, o meu ponto forte é comunicação. Então, vamos cada um para o nosso ponto forte, porque aí a gente potencializa isso e o resultado Exatamente. ele tende a ser uma bola de neve, né? Mas para você se encontrar na estratégia, como é que foi? Vocês já foram direto? Ah, eu sou mais estratégico, então já vou para o Google mesmo. Não, eu sou mais de comunicação, então já vou para essa parte. Teve Ou entrave vocês, aí, como é que como foi? é que essa Foi Ah, a gente foi se essa descobrindo, organização? né? Foi Assim, se foi descobrindo. Eu descobrindo fazia porque. bastante Não, foi análise do bom. Google, mas eu ficava um pouco irritada. Eu não gostava, eu gostava de procurar produto mesmo. Sempre tive feeling para produto. E aí o Ah, Douglas foi entrando nessa parte de análise, ele já gostava bastante. Tanto que o trabalho dele na empresa era muito analítico, então para ele era muito mais fácil do que para mim. Então a gente foi se descobrindo mesmo. É, eu lembro que a questão de display, que a Paulinha faz bastante, eu nunca gostei de fazer os criativos ali no Canva de display. Hoje tá mais fácil, eu consigo fazer, assim, mas eu nunca gostei. Então, ela sempre gostou, né? Ela sabe ali onde vai cada coisa, não sei o quê, e eu não. Eu já gosto mais de ficar analisando, sei lá, preciso aumentar o CPC, preciso ver isso, preciso ver... É isso, eu sou mais analítico mesmo. Mas tudo foi com o tempo, não que eu não saiba fazer hoje. Claro, precisar fazer ali eu faço. Ela, se precisar analisar também, ela vai analisar. Todos sabem fazer, mas o que eu gosto e o que eu sou melhor, a gente vai dividindo essa e questão. aí cada um já sabe o que, que meio que cada um faz, né? Então, a Paula, eu quero achar um outro produto, eu quero achar um produto perpétuo, um lançamento ou um outro estilo de produto, eu vou lá e eu vou fazer essa parte. A gente tá, o Douglas, eu vi que ó, a gente tá precisando de uma carteira de produtos novos, então vamos lá, Paula, Exatamente. É sobe isso. aí. É isso, né? Funciona É assim isso também? mesmo, Ah, que exatamente legal. isso. Exatamente assim. Caramba, igual aqui. Da hora Parecido, hein? demais. Gente, quem trabalha em casal, aqui particularmente, a gente gosta muito justamente por essa versatilidade, assim, né? Cada um faz ali o seu melhor, o que tem um ponto forte mais, então facilita muito, né? Eu particularmente também não tenho paciência com análise de campanhas. Eu até tentei um tempo, eu falei, não, 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 eu não é minha praia. Eu prefiro achar produto, eu prefiro conversar com o produtor A também. gente bota dinheiro, né, Douglas? É isso aí. É isso aí. Mas que bom, é muito legal saber disso, né? Quem quer trabalhar em casal é muito bom. Aqui, Fica a experiência dica. de dois casais para vocês é muito legal, assim. Tem seus altos e baixos, né? Tem um momento ali de você dividir o momento de casal, o momento de você dividir o que é de empresa, né? De vocês separarem as coisas. Mas isso a gente vai, eu acredito que vocês também devam falar sobre isso, mas a gente vai alinhando, né? Com o tempo, vai se ajustando, né? Ainda mais com uma criancinha pequena. A Alice viu vocês crescendo no digital e foi crescendo, né, também, e vocês tendo essa liberdade maior. Então, conta um pouquinho essa parte de organização de rotina, né? Pois começou a dar certo no digital. Sim, sim. Assim, a Alice, ela nasceu nesse ambiente, né? A gente começou, ela tinha 1 ano, hoje ela já tá com 5 anos, Tá com 5 já, e né? ela tem uma mentalidade, assim, igual a nossa, e muito diferente das outras crianças, né? Ela não vê o pai e a mãe saindo para trabalhar, nosso celular, assim, não tem notificações de outras coisas, é só notificação de venda, de bancos, né? Que é importante ter, mas, assim, o WhatsApp a gente não tem notificação, essas coisas a gente tirou. E aí, quando vem notificação de vendas, por exemplo, ela comemora, ela fala, caiu vendinha, Ah, caiu Que top! vendinha. Às vezes ela fala até o nome do produto, porque ela já começou a ler, então ela fala, menina, se eu tiver em algum lugar e você ficar falando o nome do meu produto, você vai ver. Ó, a galera tá pedindo, ó, fala o produto. Não, nada, ela fala, Ah, gente. Ela fala, caiu vendinha, é ela tá bonito. nesse ambiente, ela fala Google Ads, ela fala poxa, Hotmart, pai, você tá subindo campanha, ela fala muito da Hotmart aí, fala demais da Hotmart. Então já ela tá começa. nesse ambiente e assim, fica mais fácil porque ela já cresceu nesse ambiente, né? Claro que tem dias que é bem desafiador pra gente, às vezes ela tá agitada, às vezes quer atenção, aí é um dia mais complicado que a gente tem que fazer uma análise mais específica, o Paulinha tá na reunião aqui. Então tem dias assim que é um pouquinho mais difícil, agora que a gente mudou, então mudou completamente a rotina, os horários, mas a gente vai encaixando, vai conciliando. Não ficou tão difícil por conta disso, porque ela já está nesse ambiente desde pequena, sabe? Ai, que legal. Quando eu trabalhava presencial, acho que ela nem lembrava, então ela só vê o pai e a mãe trabalhando na frente do computador mesmo. E eu acho bem legal isso, porque ela já tá totalmente inserida no digital também, assim, de certa forma, né? Ai, gente, que legal. E é tão bom, né? Você ter esse tempo de qualidade com a sua filha, né? Com seus filhos.
poder acordar, tomar café com ela, né? Ela ver vocês em casa, levar na escola, buscar da escola. Eu acho que esse é o ponto, sabe? Eu acho que esse é um dos principais pontos de quem quer trabalhar, quem tem uma família, né? Quem quer construir uma família e quer trabalhar no digital. Eu acho que é essa a liberdade que as pessoas tanto sonham. Era a liberdade que a gente queria ter, eu acredito que vocês também. E é tão Total. bom, né, hoje poder ver a Alice, acordar, levar ela para a escola, poder acompanhar o crescimento dela, né, fazer a atividade da escola, eu acredito que, né, vocês vão fazer também. Então, eu acho que é esse o legal, né? Eu acho que é isso que faz tudo fazer sentido, né? Eu acho que esse é o ponto. E agora Exato. mudando um Mudando um pouquinho, pouco né? de assunto, né? Sobre a parte mais agora de estratégia, né? Daqui a pouco a gente fala mais sobre liberdade, né? Sobre Meu assunto rotina. favorito. Mas agora vamos trazer um pouco também da parte estratégica, né? Hoje vocês exploraram outras plataformas. A gente vê que o mercado de afiliados é imenso, né? É gigante, né? E é importante também quando a gente aprende os fundamentos, né? Quando a gente aprende o básico ali do Google, o nível de consciência, né? Conceito de palavra-chave, você pode dominar aí qualquer plataforma, né? Vocês como é que estão hoje, né? Em questão de estratégia, né? Em qual plataforma? Se é Hotmart, ClickBank, como é que tá aí, ó, a parte estratégica de vocês? Então, Olha, pode falar. tá. A gente, pelo menos assim, a gente saiu um pouco da manada ali, onde todo mundo anuncia os mesmos produtos de capa das principais plataformas, e a gente começou a ir para plataformas menos exploradas. Então, GuruMedia, Ocultos. É, Smart, Ah, tá. produtos menos é, explorados. produtos e Ah, menos plataformas menos explorado, sim, exploradas. sim, sim. É. Isso, isso. Então, assim, nessas outras plataformas que às vezes você precisa de uma entrevista para passar, às vezes você precisa comprovar um faturamento um pouco maior, ela acaba sendo um pouco menos explorada por conta disso. Então, quem está iniciando, assim, geralmente não vai para essas plataformas. E o que que a gente descobriu, inclusive até no treinamento de vocês no Ninjas, é a questão de vender no perpétuo esses lançamentos flash, né? Então, às vezes acontece dessas plataformas terem produtos específicos, que são somente dessa plataforma. Ele é lançado dentro dessas plataformas e ele tem um pico ali de vendas. É claro, ali não precisa fazer captação de leads nem nada, é só um lançamento mesmo do produto. No planejador ali você vai ver que ele tem zero buscas, mas é um produto que foi lançado em uma Caramba. plataforma Olha o ouro, pouco olha o ouro. explorada. Zero busca. Zero buscas. Em uma Cara, plataforma menos explorada. Então, a gente foi descobrindo assim, subindo para testar, e a gente viu que esse tipo de produto vendia muito. Então, hoje o nosso foco está mais nesse tipo de produto. Geralmente o ticket não é tão alto, tá? São produtos com ticket ali de 40, US$ 50, para quem está acostumado a vender aí mais de 100, mas é uma média de 40 a US$ 60 mais ou menos. Só que ele tem um pico, ele tem um movimento muito grande ali. Então, a gente pega ele no momento certo. Produto que quase não tem buscas, que depois, se você vai olhar, ele vai ter mais de 20 mil buscas ali no Google Ads. Por quê? Ele foi um produto lançamento daquela plataforma. Então a caramba, gente que fica de olho massa. nesse tipo de produto, Top. sabe? Isso é o que fez a gente ter Caramba. mais resultado, na verdade, Então Vocês, assim, seria nesses últimos um meses. lançamento de um produto físico. Ou é digital também? Basicamente isso, basicamente isso. Porque assim, É, os produtores sempre estão lançando novos produtos, né? Às vezes é do mesmo laboratório, só com um nome diferente, acredito, não sei. Mas é basicamente isso, tá? caramba, que massa É, essa estratégia. Você parar para pensar, né? Vocês, tipo assim, pegaram a estratégia e aplicaram em outro lugar e exatamente. Pensaram fora da isso. pensaram caixa, fora da né? caixa. Que E massa. com isso também sempre investindo em conhecimento. Tenho certeza que nunca parou no primeiro Sempre, sempre. treinamento, Não, né? até hoje, A até gente não hoje. tem medo de investir em conhecimento. Então, assim, a gente foca muito em treinamentos, em mentorias, porque a gente viu que era isso que ia trazer crescimento para a gente e colocar dinheiro para dentro da casa. Então, todos os treinamentos que a gente fez Caramba. agregou demais a nossa vida. Às vezes é tipo Top. uma mentoria que a gente pega com alguém especialista ali no assunto que a gente está com uma certa dificuldade, às vezes um insight que a gente pega, já paga tudo, sabe? Com E a certeza. gente sempre está investindo. Desde o início, a gente nunca deixou de investir em treinamentos, mentorias, em conexões mesmo, né? Em imersões, networking. Eu acho muito importante, de verdade. Caraca, que top. Eu vi até, acho que, Lançamentos também, né? A e gente sobre ainda tá focado. e ocultos. Também estão promovendo produtos ocultos. De lançamento, eu sempre estou atrás dos produtinhos ocultos. É a Às melhor vezes coisa, você né? Você ter um gosta pico de de... vendas e pagar Muito bom. sozinho, CPC de centavos, né? É o produto É oculto, ele é um muito bom. ouro. É um ouro. Estou sempre atrás. Se eu tiver que fazer entrevista, eu faço. Não importa se é português, italiano, espanhol, a gente vai se virando.
não tenho medo, não tenho vergonha. A gente tem que ter medo de ganhar dinheiro, né? Com Não fazendo certeza. nada de errado, não tô fazendo nada de errado. Tá Mas esse fazendo certíssimo, produto, né? nada aí. Produto oculto ali atrás, para lançamento, eu tô sempre atrás. E dando outras plataformas, é o que o Douglas falou mesmo. A Também gente tem que tem, né, pegar esses produtos picos de ocultos em venda. outras plataformas, Tem Tem, outras, sim. né? tem. Tem bastante também. E Caramba. além disso, também, às vezes é um produto flash de lançamento, mas que ele fica no mercado durante um tempo. E Uhum. aí a gente não aproveita só aquele pico. É claro, naquele pico ali que teve um lançamento flash dele, é onde bomba, a gente tem o maior faturamento ali dentro dos primeiros dias, dentro do primeiro mês. Mas depois esse produto ele continua dentro da plataforma. Então a gente, de certa forma, continua com aquele produto, porque é a mesma estratégia, né? A gente não precisa fazer captação, pode ser até a mesma campanha. Então a gente deixa rodar ali o produto e ele vai vendendo no perpétuo. Não é só um lançamento, ele é um lançamento flash barra perpétuo, digamos assim. Lançamento no perpétuo. Caramba, que top. É isso. É E isso. qual foi o faturamento total, desde o começo? Vocês já faturaram quanto aí na internet? Olha, em 2024 a gente fez 1 milhão, Só em mas 2024. eu acho que Que todo esse top. período Parabéns. que foram muitos altos e baixos, né? 2021 foi fraco, 2022 a gente também ficou negativo. Acho que foi 1,3 milhão no total. Ah, não, eu tô Ai, gente, que top. lembrando. Meus O parabéns, meus Douglas parabéns. mandou uma mensagem no meu WhatsApp pedindo, Pedindo a mentalizou foto a do Na foto do milhão. verdade, foi para milhão. mentalizar. Foi Caramba. isso, Vocês não sempre foram foi? referência. Foi É, isso, a não gente foi? sempre Teve uma fala. vez que você mandou e pediu uma foto Exato. da placa Tava que eu queria no mentalizar. celular dele, né? Ficava no Tava. meu celular, eu queria mentalizar. Cara, Vocês pra gente sempre foram referência, gente. Sempre. Eu mandei mensagem pro cara. Roger, falei, Roger, me manda uma foto da sua plaquinha de 1 milhão. Eu preciso mentalizar esse 1 milhão, porque ele vai chegar. Foi no momento que tava difícil pra gente, inclusive. Eu falei, mas esse 1 milhão vai chegar, cara, vai chegar. Eu coloquei na tela do meu celular a foto que você me mandou, ficou a tela durante alguns meses e a gente bateu 1 milhão. Caraca, que massa, que massa. Gente, o poder da mentalização, né? O poder de você Que top. querer aquilo e ficar mentalizando que vai acontecer mesmo, porque acontece primeiro na nossa mente, né? Sempre, sempre tudo que você quer, primeiro vai acontecer na nossa mente, naquilo que a gente imagina, e depois acontece no mundo físico. E que legal a gente saber disso. Meus parabéns, né? Meus Merece, parabéns, né? vocês Merece merecem demais, demais. A demais. gente fica muito feliz mesmo por vocês. Vocês são merecedores e eu fico muito feliz, de verdade. Eu não tenho nem palavras para dizer quanto que eu fico feliz por vocês. Então, meus parabéns, de verdade. Eu tenho certeza de que os resultados de vocês vão crescer cada vez mais, estão crescendo cada vez mais. Vocês são referências naquilo que vocês fazem. Meus parabéns pelos resultados, por quem vocês são, né? Como é E bom ter essa liberdade, né? Essa rotina. E como é que é, casal? Como é que é a rotina de vocês? Não se preocupar mais em, não sei se pegava ônibus, tomar café rápido demais, né? Como é que é a liberdade que hoje vocês possam usufruir? A gente pegava trem e metrô, então quem mora em São Paulo sabe o caos que é o trem e metrô de São Paulo. E 4 horas de transporte público, se quebrasse o metrô, era umas cinco. Então a gente sempre morou muito longe do nosso trabalho, é muito cansativo, chegava em casa muito tarde, depois das 8 horas da noite. E hoje o fato de acompanhar a Alice crescendo, levar ela para a escola, buscar ela da escola, isso é E impagável. não só isso, né? Assim, eu falo que eu voltei a trabalhar presencial e quem trabalha presencial sabe a dificuldade. Mas não era fácil para Paula também trabalhar online, trabalhar de casa, tendo que cuidar da Alice, trabalhar enquanto eu estava fora, mas ela também trabalhava em casa, cuidava da Alice. Tinha a sogra que ajudava também, mas ainda assim, né? Tinha que dar atenção e tudo mais. Só que tinha reuniões intermináveis e tinha horário de almoço. Eu lembro muito disso, que a Paula não podia escolher o horário de almoço. Então, eles determinavam na empresa. São regras da empresa, ok. Só que ela tinha que almoçar, por exemplo, 3 horas da tarde. Era o horário que eles determinavam. Então, se ela sentia fome, ela tinha que comer antes. Então, ela era ali na frente do Na frente. computador, Eu nunca comendo. na mesa, era sempre na frente Eu do tenho uma computador. foto, inclusive, da Paula na frente da. Assim, trabalhando. Porque foi. Não sei se foi na Copa. Não sei, alguma coisa que aconteceu. A Paulinha tava, assim, assistindo, mas estava ali no computador trabalhando porque ela Ela não foi podia do deixar. Eu acho parece que que foi não na teve Copa. folga nenhuma. O Exato. Brasil lá jogando e eu tava lá trabalhando e comendo Cara, na frente. Exato. Então, assim, mesmo trabalhando de home office não era fácil. E hoje a gente tem essa liberdade de viver com a Alice. A gente conseguiu colocar ela no inglês, que era algo que ela queria. A gente acompanha ela na natação. Então, a gente leva, busca na natação, leva e busca na escola. Então, ver o crescimento, acompanhar o crescimento dela pra gente é a maior liberdade que a gente tem. A gente não vive, assim, de ostentação. A gente
sempre buscou essa questão de ter a liberdade e o crescimento. Eu sempre tive o sonho de ser pai, né? Eu sempre falava, pelo menos uma filha eu quero ter, um filho eu quero ter. E aí veio ela, né? E eu penso, gente, é tão injusto eu ter uma filha e ter que ficar longe, sabe? Eu quero acompanhar cada detalhe, as primeiras palavras, os primeiros passos. Eu sou esse tipo de pai, eu quero estar perto, presente sempre, Deixa e sempre. busca na E escola. hoje, exato. Ah, que Eu satisfação. faço questão mesmo, sabe? E ter essa liberdade pra gente vale mais do que tudo. Hoje se mudaram, né? A A gente gente se se mudou Estão aqui agora. lá, pé da na praia praia. agora. Aí a gente quis É mudar. esse tipo de liberdade que a gente gosta, sabe? Você não precisa ficar engessado em um único lugar. Graças a Deus a gente conseguiu vir mais perto da natureza, vamos passar um tempo aqui. E a nossa vida acho que vai ser isso, assim, ó, um tá nômade. Ah, Ai, gente, que e a gente fica bom. muito feliz pela trajetória de vocês, pela história de vocês, pelo que vocês estão alcançando, que do que mais ainda vai alcançar, com certeza, né? Começaram com a gente lá em 2021, né? Mas sempre no objetivo, na busca de dar uma vida melhor para a sua filha, né? Para a filha de vocês, para o casal em si. Cara, é uma grande Eu fico satisfação, né? emocionada, sabe? Eu gosto muito de ouvir histórias assim, e o que mais me. Eu acho que o que mais me deixa feliz é qual é a vida hoje, sabe? A gente olhar a vida antes e olhar a vida hoje pós-digital. Eu acho que isso é o que mais mexe comigo, porque a gente vê que o digital ele pode proporcionar isso, né? E não tem outro trabalho que vai proporcionar esse Não. tempo de qualidade com quem a gente ama. Não tem. E eu ver vocês falando da história de vocês, da trajetória, das dificuldades, das coisas boas e das coisas ruins que aconteceram, mas principalmente da perseverança, né? De ver que vocês, mesmo com qualquer dificuldade, mesmo com 3 meses iniciais negativos, foram lá, continuaram fazendo, sabia que uma hora o negócio ia virar e hoje estão faturando aí mais de 1,3 milhão. Daqui a pouco estão fazendo seus 2 milhões e a gente vai estar comemorando, vai estar feliz, vibrando por vocês também. Então, a gente fica muito feliz de verdade de ouvir a história, a trajetória de vocês, de ver os sonhos, os projetos se realizando. Então, para a gente é uma honra, né, ouvir a história de vocês, ouvir um pouquinho, né, da trajetória do Douglas e da Paula e ver a trajetória de sucesso de vocês, né, hoje vivendo na beira da praia praticamente, tendo mais liberdade com a Alice, tendo tempo para vocês, tendo tempo para trabalhar no negócio de vocês e tendo um negócio de vocês, né, para trabalhar de casa. Tem gente falou na live, né, que é menos ser rico, menos ter dinheiro e mais você ter o controle De de escolha, né? escolha, poder de escolher. Hoje eu posso ir buscar meu filho. Daqui a pouco, ó, se eu sair aqui, eu posso ir para academia agora. É verdade, é exatamente É isso o que a gente poder de pensa. escolha, né, É de você ter decidir. tempo para você também, né? Eu lembro que eu não podia ir no médico. Eu tinha um coordenador que ele falava que a gente tinha que programar as coisas. Aí, se a gente ficasse doente, por que você não se programou? Como é que eu vou programar o dia que eu vou ficar Que eu vou ficar doente? doente. Então, assim, Cansei de trabalhar doente, gente, porque descontava o VR, perdia lá o. Eu nem lembro o que que tem de Dissídio, né? Essas dissídio, coisas. DSS, Sei lá o não que sei que o é. nome Não Perdia lembro dinheiro, mais. né? perdi as coisas. Eu falei, gente, é doença. Sou ser humano. Então, igual o Roger falou, quando a gente vai para academia 3, 4 horas da tarde, tá tudo bem, porque a gente não precisa ir 5 horas da manhã para pegar trem depois. É ter a liberdade de fazer o que você quer fazer, dar conforto para sua família, e acho que o principal é segurança, né? Eu sinto que o digital te dá muita segurança, porque você sempre vai estar ganhando muito mais do que você ganhava em qualquer outra empresa. e Muito, hoje muito, muito vocês, mais. falando sobre isso, hoje por mês vocês fecham quanto? Qual é o faturamento mensal de vocês, assim, mensal? Quanto que vocês ganham por mês? Olha, Digital. o nosso faturamento, ele é sempre assim de R$ 100 mil. Caraca, Caraca! A gente sempre tá batendo R$ 100 mil. que Só massa. esse mês de março aí que o Google deu uma zoadinha, que foi um pouquinho mesmo, mas foi bem Caraca, pouquinho. casal. Mas É, geralmente o ele nosso, tem. Não, eu o quero. nosso recorde foi. Nosso recorde foi 205? 205 mil reais em um Cara, muito Oh, mês. top. 205 mil Foi um reais. lançamento que a gente pegou muito top, A gente mas fez a bem. média que a gente faz é em torno de 100 mil por mês faturado. Gente, vocês saíram de 1.800 Paula e 3.000 Douglas para 100 É. mil mês. Isso, Mil e exatamente Caramba, isso. gente, caramba. Exatamente.
Não, Incrível, é incrível. absurdo, assim, e a gente só queria uma renda extra. Caramba, Então, Esse é para o casal. você começo, ver, né, Paula? Esse é o começo. Eu acho que exatamente. as pessoas que começam querendo conciliar pensam nisso como renda extra, mas depois vê que é um potencial Muito tão possível. grande de ganhos, como você estava falando mesmo, né? De um mês para o outro, você pum, pula para 10, 15, 20 mil. Uhum. E você vê que não é mais só aquilo, que aquilo pode ser um negócio da sua vida, né? E te dá essa Você segurança. sempre pode ganhar mais, né? Sempre, Sempre. sempre pode ganhar Não mais. tem teto, né? É, não tem teto. Caramba, que da Casal, hora. eu quero fazer um convite especial para vocês. Não sei se vocês vão concordar, não foi programado, não falei nada com o Douglas nem com a Paula, mas vocês aceitariam, acho que com certeza a pessoa que está aqui vendo gostaria, né? Vocês aceitariam entregar para a gente o módulo do que vocês fazem hoje para a gente colocar no Ninjas da Gringa? Com Com certeza, certeza, com Que com legal. certeza. certeza. Até eu quero Seria uma aprender com honra, é vocês. uma honra pra gente, É uma uma honra. honra, casal, porque a gente acompanha vocês desde o início, cara. Nossos primeiros mentores foram vocês. E a gente nunca deixou de acompanhar vocês. Depois eu desativei meu Instagram pessoal, acabamos abrindo um profissional, a qual a gente continuou acompanhando vocês, mas assim, referência total pra gente foram vocês desde o início. E aí, eu tenho certeza Então, que a pra galera gente é uma curtiu honra. aí, Eu ó. tenho muita, mas é de Que verdade, eu tenho top. muita gratidão pela vida de vocês, porque eu lembro de uma vez que a gente foi na imersão do Caio, foi a nossa primeira imersão, eu acho que foi a primeira imersão de vocês. E eu lembro que vocês sentaram do nosso lado, a gente bateu um papo, Foi. depois eu Foi. cheguei em casa e falei Da pro placa, Douglas. né? Que a gente pegou a placa e eu acho Foi? que vocês E eu, mentalizaram. Foi mesmo. Foi. eu A falei primeira pro imersão. Douglas, eles são tão grandes, vocês já faturavam tanto, e vocês, na maior Na humildade, humildade de sentaram sentar do do nosso nosso lado. lado. É verdade, a gente ficou a imersão toda juntos, né? E Foi, aí a o gente trocou uma Douglas, ideia. assim, a gente se sentia tão pequeno, Nossa, e lembrando disso, até arrepia, assim. Sério. Cara, pouquinho, gente. Era 3 vendas por mês. 2022 foi um ano muito, muito tenso para a gente mesmo, assim, em resultados, poucas vendas, muitos meses em negativo. E aí a gente vê a simplicidade de vocês tão grandes, vendendo tão bem, sentarem do nosso lado para conversar, para dar vários insights. Eu lembro que na época a gente não tinha nem batido os 10 mil, vocês já estavam voando, e na nossa cabeça, assim, a gente não tinha. Foi a nossa primeira imersão. Então, ter contato pessoal com a galera do digital é totalmente diferente, né? A gente vê ali a pessoa, parece que a gente já conhece todo mundo, né? Mas a gente realmente já tinha essa conexão com vocês, e vocês sentados do nosso lado, a gente ficava assim, né? Tipo, eles faturam muito, a gente não fatura nada, eles estão sentados do nosso nada. lado, tipo, como se tivesse alguma coisa, né? Pra não ficar ali, mas super acessível. Sim, no digital tem muita gente muito legal. Mas tem muita gente que não é tão acessível assim, que às vezes não quer falar com você, só quer falar com a pessoa grandona, que faz milhões. Verdade, verdade. E aí ali eu vi que era muito acessível falar com vocês. Todas as imersões que a gente foi, que a gente se encontrou, eu via vocês batendo papo com várias pessoas. Não importa se a pessoa fazia 1 milhão, se a É. pessoa fazia R$ 100 por mês. Então, é uma coisa que eu admiro muito, essa simplicidade e essa acessibilidade que vocês têm com todo Obrigado. mundo. Isso é raro, Obrigada, isso é muito obrigada. raro. Obrigada, Paula. Obrigada, Douglas. A gente fica feliz, né? E eu acho que a essência, né? Eu acho que ninguém é melhor do que ninguém por conta de números. De forma nenhuma, eu acho que os números não definem quem é quem. E a gente sempre teve essa conexão mesmo. A gente gosta muito de encontrar alunos, a gente gosta muito de encontrar as pessoas que a gente tem o contato, né? E pra gente foi muito legal aquela imersão, a gente estar sentado conversando com vocês também. Pra gente foi muito bom, né? E a gente, de forma nenhuma, né? E pensar em faturamento de forma nenhuma mesmo. Eu acho que o nosso pensamento principal é, pô, vamos conversar com a galera que a gente se conecta, né? Com quem a Uhum. gente gosta de estar falando, de estar perto. E quando a gente viu vocês, a gente falou, vamos lá no Douglas e a Paula, a gente quer falar com eles. Então, eu acho que é muito menos sobre números e mais sobre pessoas mesmo, sabe? E que bom, a gente fica muito feliz. A gente não Obrigado pelo sabia convite também. ter aceitado, a gente fica muito feliz. E a gente nem não sabia, né, dessa parte, mas a gente fica muito feliz. Então, se você tá adquirir hoje o método Ninja Gringa, lembrando, né, que estamos em oferta, tá? O Ninja da Gringa 2.0 está atualizado com novas estratégias. Então, se você entrar hoje, né, você vai poder também adquirir aí o módulo exclusivo do Douglas e da Paula, né? Qual será? Hein? Qual será? Será Vai plataformas ser coisa ocultas? boa. Vai ser Vai coisa ser boa, coisa né? boa. Então, com certeza, tudo que eles vão entregar do melhor, né? E olha só os resultados deles, né? Fizeram em mais de 1 milhão
né? Múltiplos 6 dígitos mensais. Com esse módulo exclusivo, você terá se adquirir hoje o Ninja da Gringa 2.0. Então, muito obrigado, viu, casal? Obrigado aí. Com certeza a A gente galera que vai agradece. amar, viu? A galera Ah, vai amar. eu tenho certeza de que eles vão amar. A gente é muito assim, da ideia de que as pessoas precisam entrar no digital para viver do digital, sabe? E a gente nunca, acho que vocês são as primeiras pessoas que a gente faz um convite assim, Primeira. de que trabalha com outras estratégias, com outras plataformas, mas que a gente vê que o principal fator é você colocar dinheiro no bolso, né? Que eu acho que esse é o Ajuda. Exatamente. nosso conceito, sabe? Eu acho que é isso que a gente quer, que as pessoas que fazem a estratégia, elas coloquem de fato dinheiro no bolso, né? Então, fazer lançamento em outras plataformas, trabalhar com o perpétuo, lançamento no perpétuo, as estratégias que vocês estão fazendo são estratégias que são rentáveis, né? Então é isso, a E gente também segue uma linha de raciocínio muito top também, né? Não pensa muito outras coisas do que a gente. Às vezes, não, a gente confunde o iniciante, os alunos que estão entrando, né? Vê aquele treinamento que tem diversas outras coisas diferentes, né? Para onde eu vou? Ah, isso aqui, o que que eu faço? Então, com certeza, vocês vão agregar demais, demais, demais os nossos alunos ninjas. Tenho E eu fiquei certeza muito disso. feliz de vocês terem aceitado. Muito obrigada. Eu confesso que eu não sabia, né? Fiquei também meio pega de Eu- surpresa. Mas eu fiquei muito feliz de vocês aceitarem. Eu acho que vocês têm muito que agregar. Vocês têm uma história muito linda, vocês têm um resultado incrível e eu tenho certeza de que os resultados vão só aumentar cada vez mais. Então, muito obrigada, de verdade, de coração. Eu fico A muito gente que feliz de vocês agradece. A terem gente que aceitado. agradece. Então, para finalizar, né, para a gente encerrar essa live, eu queria que vocês dessem um recado, né? O casal, o Douglas e a Paula, que hoje vivem no digital, que hoje já faturaram mais de R$ 1 milhão, se vocês fossem deixar um recado para uma pessoa que está começando hoje, uma pessoa que conheceu o digital hoje, que está buscando Às uma vezes nem forma de, acredita no digital, né? de viver do digital ou não acredita no digital, Que é qual possível. seria, né, um recado que vocês dariam para essas pessoas? Tem uma frase que eu sempre falo, que é do Misha. Eu quero ver o que que acontece se eu não desistir. Então, assim, no nosso começo, foi uma bomba de enxurradas de coisas que não tão boas aconteceram. Mas em todos os momentos eu fiquei, eu quero ver o que que acontece se eu não desistir. 4 anos se passaram e a gente não desistiu e só coisas boas aconteceram. O início de todo mundo vai ser difícil. Não importa se é no digital, se é numa faculdade, se é num emprego novo, todo mundo vai ter dificuldade no início de todas as coisas que você for iniciar. Mas com o tempo, tudo vai se encaixando. A gente é prova disso, de que o início foi desafiador e hoje a gente vive o extraordinário e tem muita coisa boa para acontecer ainda. Exatamente É, isso. A gente está alinhado no pensamento, essa questão de persistir. Vocês ouviram a nossa história aqui, vocês viram que no começo não era fácil. Foram 3 horas para subir uma campanha, né, com a ajuda de mentores, mas ainda assim foi difícil. E a gente começou a ter resultados expressivos depois de um tempo. Teve muitos altos e baixos. A gente ainda chegou a deixar para conciliar a CLT digital, não é fácil, né? Não é fácil, mas se você persistir, insistir, você consegue chegar nos resultados que você quer. E é igual eu falei, não tem um teto. Então, inclusive você que chegou até aqui, ouviu toda essa história, comenta aqui. Eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Porque essa frase é o nosso lema hoje. Boa, muito boa. bom. Muito bom ouvir a história de vocês, muito bom ouvir a trajetória de vocês. Muito obrigado por compartilhar, né, a trajetória de sucesso de vocês, né? A gente vai considerar uma trajetória realmente de muito sucesso, de muitas realizações. Tem as dificuldades do começo, como qualquer pessoa tem dificuldade mesmo, como vocês mesmos falaram, mas depois o que acontece são coisas boas mesmo, né? Você vai fazendo o seu melhor todo dia, todo dia, todo dia. Quando você vê, daqui a pouco, pã, aconteceu e você está vivendo do digital e você está tendo resultados extraordinários. Então, é isso. Realmente essa frase é muito real, né? Se você não desistir, não tem como não dar certo. Só vai dar certo, mas só vai dar certo se você não parar nos primeiros obstáculos, nas primeiras dificuldades, se você buscar conhecimento, se você buscar aprender, né? Para você sempre ir melhorando, sempre aprimorando o seu processo. Tamo junto, gente. Muito obrigada, viu? Obrigado, viu? Obrigado, Douglas. Obrigada, Obrigado, Ana. Obrigada, Paula. Roger. Você, ó, não perca, viu? Já corre, o link tá aqui na descrição, já garante sua vaga, que terá módulo exclusivo com a Isso Douglas e aí. a Paula. Do que mais eles tiveram resultados, vão estar te ensinando aí. Tamo junto, gente. Muito obrigada. Até mais. A gente que agradece, Obrigada. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.